Vamos para a terceira parte da nossa série de vídeos falando sobre dualismo, que eu tenho tentado explicar para você que o dualismo é uma realidade presente no cristianismo desde a antiguidade, que ainda não foi totalmente superado e que tem consequências graves e sérias para a vida cristã, e que nós devemos estar atentos para identificarmos isso e termos a coragem de enfrentarmos esse desafio, conforme o nosso querido João fez na primeira carta, também no seu evangelho, e mostrou a seriedade daquele ensinamento herético que ele enfrentou e procurou ressaltar a mensagem cristã e o seu ensinamento de um modo sério e engajado. Essa é a terceira parte do nosso vídeo. Em breve nós teremos um curso online sobre dualismo, em que trataremos de todos esses assuntos de modo pormenorizado, com mais tempo, onde teremos muitas referências bibliográficas para você saber mais sobre esse tema, indicações de outros materiais, enfim, vai ser bem legal e eu espero que você participe conosco. E mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está nos assistindo e ainda não é inscrito, faça isso. Não custa nada, é apenas um clique, ative as notificações, que você ainda fica sabendo das novidades assim que elas forem surgindo. Também eu te convido para nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e também no Facebook. Todos os endereços estão aqui na nossa descrição do vídeo. Assista também, se você ainda não fez isso, a parte 1 e 2, que nós falávamos sobre dualismo. A primeira parte, o que é, como ele surgiu. A segunda parte, o dualismo e algumas consequências, o dualismo antropológico entre corpo e alma, o dualismo cristológico entre o Jesus humano e divino e o dualismo na espiritualidade, certo? Espero que você assista lá e continue assistindo, porque esse ainda não é o último vídeo desta série. Eu separei aqui alguns outros tipos de dualismos que nós podemos identificar em nossas vidas e até na maneira como alguns pregadores falam da mensagem cristã e até algumas igrejas, comunidades falam sobre isso, né? O dualismo tem uma influência enorme há muito tempo em muitas áreas e que às vezes a gente nem percebe algumas realidades que têm essa influência do dualismo. Por exemplo, há um dualismo escatológico em muitos segmentos cristãos. O dualismo escatológico é aquele que despreza esse mundo no qual nós vivemos em busca de um mundo ainda vindouro, de um mundo escatológico, de uma realidade que ainda não foi concretizada. É claro que todos nós devemos ter em nós a gloriosa esperança da vida eterna, do mundo do porvir, não é? Do mundo escatológico, que ele já está presente entre nós, mas ainda não concretizado definitivamente como será na vinda escatológica desse reino. Porém, embora isso deva ser falado, valorizado e desejado por nós cristãos, isso não pode ser em detrimento deste mundo em que nós vivemos. Tem pessoas que dizem que este mundo não há nada para nós cristãos. Como assim? Se esse mundo em que nós vivemos foi criado por Deus, por um Deus perfeito, amoroso, generoso, esse mundo em que nós vivemos foi não só criado, como foi amado por Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, esse mundo que nós vivemos, criado e amado por Deus de tal maneira que ele deu o seu Filho. Ele não deu o seu Filho apenas para os seres humanos, mas para todo esse mundo criado por ele. Esse mundo que tem tantas belezas como os oceanos, as montanhas, como o frio, como o calor, como as praias, como os animais criados por Deus, como os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. É claro que esse mundo, conforme Romanos diz, o Salmo 19 diz, revela um Deus criador. E revela um Deus criador que criou todas as coisas com amor e com graça e generosidade para com a sua criação. Jesus nos convida não a negarmos esse mundo
que, é claro, o sistema político, econômico jaz no maligno, como a Bíblia diz, e tem criado vítimas e mais vítimas, explorado, oprimido, matado, não é? Mas o que Jesus nos chama não é a negar esse mundo, essa realidade, deixá-lo para lá, nos isolarmos dentro da igreja como se ela fosse um gueto, mas nós, enquanto cristãos e enquanto igreja, devemos entender o nosso papel para que sejamos fermento e sal nesse mundo onde estamos inseridos. Jesus, na sua oração, no capítulo 17, João, ele disse ao Pai: peço não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós devemos nos afastar do mal, da malícia, da maldade presente neste século, como Paulo diz em Romanos, mas nós não devemos ser tirados do mundo, porque é no mundo criado por Deus e no qual estamos inseridos que nós devemos viver a fé cristã e inspirarmos muito mais pessoas a ter uma fé cristã verdadeira, genuína e engajada. Jesus e os profetas nos ensinaram o engajamento, de lutarmos para que este mundo seja mais justo, mais honesto e que faça menos vítimas a cada dia, muito menos do que ele tem feito, infelizmente. Tem também o dualismo político, que é uma consequência desse. Há um tempo atrás se falava nas igrejas, e algumas ainda falam, que política não é coisa de cristão. E muitos cristãos se ausentavam dos processos democráticos. Olha, nós devemos entender que nos processos democráticos quem escolhe os governantes é o povo. É a maioria do voto popular que elege vereadores, prefeitos, deputados, presidentes, senadores, governadores. E política é coisa de cidadão. Cidadão é uma realidade maior do que uma religião A, B, C ou D. E enquanto nós formos cidadãos desse mundo, a política é algo sério com a qual devemos nos preocupar. E depois esse dualismo foi invertido, porque alguns perceberam que havia um grande colégio eleitoral órfão entre os cristãos e começaram a dizer que o certo é cristão votar apenas em cristão. É uma inversão do dualismo, mas continua sendo dualismo. Cristão deve votar naquele que tem a proposta mais parecida com o que Jesus nos ensinou de engajamento. E que nem sempre essas propostas são daqueles que se autonomeiam cristãos. Infelizmente, muitos que se nomearam cristãos, existe, claro, muita gente séria, comprometida, dedicada, mas infelizmente muitos que se envolveram em escândalos de corrupção e que nada tinha a ver com a mensagem cristã de fato e com aquilo que um cristão deve viver. Outro tipo de dualismo é o dualismo sexista. Infelizmente, ainda existe hoje em muitas igrejas uma diferença entre homens e mulheres. Muitas igrejas ainda não respeitam o ministério feminino, ainda não respeitam o papel pleno da mulher na igreja. E muitas igrejas ainda entendem que o homem é um ser superior à mulher, enquanto que a Bíblia nos mostra o contrário, nos mostra que homem e mulher, masculino e feminino, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E de que Deus ama o masculino, o homem, assim como ama a mulher, o feminino, não é? E que a mulher também é vocacionada, chamada, inspirada por Deus, e que a mulher também recebe dons do Espírito Santo para a sua obra, e nós devemos ser muito sinceros e encarar a realidade de que na grande maioria das igrejas, seja da corrente que for, se não fosse o trabalho, as orações, as ofertas, a dedicação das mulheres, a grande maioria já tinha fechado as suas portas há muito tempo, né? Então, existe, infelizmente, esse dualismo ainda em algumas igrejas, em algumas realidades que opõem homem e mulher. E, por fim, o dualismo eclesial, de duas maneiras que eu quero falar com você. Existe um dualismo em algumas comunidades que opõe o clero e o laicato, aqueles que são ordenados e aqueles que são chamados leigos, e que quase não dão espaço para os leigos
exercerem seus ministérios, suas vocações na comunidade. O movimento pentecostal tem uma grande riqueza de que é um movimento basicamente feito pelos leigos, desde os primórdios, né? E que os leigos, quando podem participar, os homens, as mulheres, quando podem participar com os dons e as vocações que o Espírito lhes deu, isso gera a maturidade, crescimento e edificação do corpo, assim como também com o exercício das vocações daqueles que foram ordenados a um ministério especificamente, né? E também tem aquele dualismo que opõe igreja e sociedade como se fossem inimigas, como se a igreja devesse se distanciar da sociedade, ver a sociedade como sua inimiga e fazer da igreja um gueto. Isso não é saudável e essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que a igreja esteja inserida na sociedade e que ela possa ser uma seta a apontar para o reino de Deus, a apontar para Jesus, a apontar para uma vida mais justa, comunitária, compartilhada e humana, acima de tudo. Então, nós vamos, ao longo desses estudos, percebendo que o dualismo tem muitos braços, muitas influências, muitas consequências que ainda são sentidas até hoje e que nós devemos encarar com seriedade essa realidade e procurarmos uma maneira de superarmos esses dualismos, que nos próximos vídeos eu vou trazer alguma proposta para que isso aconteça. Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado a todos e todas e aguarde os próximos vídeos do nosso canal. Um abraço.